Viu? Coisa boa. Pode se assentar. As crianças, quero chamar para o altar, por favor. Todas as crianças, vem para o altar. Hoje a sala das crianças vai ser bem curtinha. Glória a Deus. Pode subir aqui, crianças. Hoje uma criança assim que eu cheguei, ela fechou a mãozinha assim, pedindo a bênção para mim, né? Eu falei, meu Deus do céu, que delícia se nós não tivéssemos perdido isso. Glória a Deus. Coisa boa, né? Coisa boa. Eu quero que você olhe temendo para esse altar nesse momento. Olha a quantidade de crianças que nós temos nesse altar. E eu quero até motivar você, mãe, você, pai, você que, puxa, eu queria ajudar de alguma forma. Se você tiver aí, né, um carinho, gostar de estar com as crianças, não é cuidar de criança, viu? Nós não somos babás, né? Não é essa a ideia. A ideia nossa é ministrar as crianças. Então, se você estiver sentindo no coração para auxiliar o ministério infantil, você é nosso convidado e a nossa convidada, tá bom? Vamos orar pelas nossas crianças. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado. Paizinho, pelo presente desse jardim florido. Obrigado pela graciosidade, Deus, ó Pai, dessas crianças. Oro, Deus, e abençoo, Deus, ó Pai, essa igreja do presente, Paizinho, do futuro, homens e mulheres, Paizinho, que hoje estão pequenos nesse altar, mas que farão a diferença no reino espiritual no dia de amanhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Sem correr, cuidado com a curva do Sena ali, né? Deus abençoe os professores, que Deus as capacite, que Deus os capacite. Glória a Deus. Enquanto as crianças saem, gostaria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Culto gostoso, completo. Tivemos aí um momento de louvor, delicioso, recados, né? Temos a Tânia de volta com a gente, né? A Tânia passou por uma intervenção cirúrgica, está aqui, graças a Deus, né? Temos a Luana, que também está bem no nosso meio, Deus seja louvado. Tivemos aniversário antes essa semana, Patrícia Cândido, a Kemily fez aniversário, né? Que coisa boa, viu? Que coisa gostosa. Igreja viva, dinâmica, é isso mesmo. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Assentados mesmo, mas com toda reverência à palavra do Senhor. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Estamos diante, só até aqui, irmãos e irmãs, estamos diante de uma palavra que o que a fé realiza, não tem condição de colocar palavras. O que a fé tem proporcionado nesse simples versículo, nós não temos condição de colocar palavras. Podia até sofisticar alguma coisa, dizendo que não tem como falar com uma maneira mais difícil. Não tem como dizer, não tem como se expressar. Conta-se a história, eu estava folheando um livro, e o seu autor é Ernest Gordon, esse é o autor. E ele conta uma história real de um grupo de prisioneiros de guerra que trabalhavam na estrada de ferro Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final de cada dia de trabalho, era contado as ferramentas. Terminava o dia de trabalho, eles eram prisioneiros de guerra, e eram contados as ferramentas. Num dado momento, num dia desses, contaram as ferramentas e estava faltando uma pá. Faltava uma pá. E quando faltou a pá, um japonês com uma arma em suas mãos, engatilhada, enfurecido, ele estava num momento que havia ultrapassado o que é normal, né, da fúria, e esse homem gritava em alta voz:
Quem pegou a pá? Onde está a pá? E ninguém se manifestava. Se não apareceu, eu vou matar todo mundo. E ele engatilhou aquela submetralhadora e colocou diante daqueles homens. E um homem, silenciosamente, deu um passo à frente. Sem titubear, esse homem levou um tiro e morreu. Passado alguns momentos, foram fazer a recontagem das pás, não faltava nenhuma pá. Aquele homem, ele faz exatamente o que a palavra está dizendo para nós. O que pode sustentar a vontade de morrer por outros quando você é inocente. A morte desse homem, pelo seu país, ou pelos seus amigos, seus companheiros, foi uma morte de um inocente. Ele simplesmente entende que era momento dele se apresentar, mesmo sem dever. Há 2000 anos atrás, Jesus fez isso comigo e fez isso com você. Jesus nos presenteia com a delícia de termos uma nova vida. E quando eu digo para você que existem coisas que a fé faz, que palavras não explicam, é exatamente isso que eu quero dizer para você. Um homem que não devia, Jesus não devia absolutamente nada. Em nenhum momento houve nenhuma dúvida, e não pode haver nenhuma dúvida que Jesus pudesse dever alguma coisa. Jesus, ele se fez maldito no meu e no teu lugar. Ele vai para o madeiro, ele vai para o sofrimento no meu e no teu lugar. Por qual motivo? Motivo de nós termos o nosso relacionamento novamente firmados no Senhor. Essa é a oportunidade. Não é o motivo de estar no hall de membros. Não é o motivo, como a Franciele disse no início do culto, né? E ela colocou bem as palavras. Não é naquilo que você tem feito, não é esforço teu. Não é esforço teu, nem positivo nem negativo. Claro que nós precisamos alimentar o homem espiritual. Nós precisamos dar comida para aquele que nós queremos que seja mais forte. E quando nós alimentamos o homem interior nosso, nós temos a capacidade de perceber através dos frutos, qual é a comida que nós temos dado. Você percebe se uma pessoa é uma pessoa com harmonia, uma pessoa piedosa, uma pessoa preocupada com as outras, preocupada com o bem-estar, se essa pessoa tem demonstrado isso através do seu testemunho. E você percebe também pessoas que muitas vezes ainda têm o resquício do velho homem, ainda tem o velho Adão levantando um pouco mais forte numa situação ou em outra. Deus, de uma forma tremenda, nos dá através da cruz a oportunidade, nos lembra hoje na ceia, de nós entendermos que não é por esforço, não é do nosso jeito. Simplesmente você tem que entender essa graça. Se eu fosse explicar a graça para você, eu entraria em confusão. Eu não conseguiria explicar a graça. Nós não conseguimos explicar a graça. Nós não conseguimos explicar como Deus entrega o seu único filho para morrer por nós. Eu não consigo explicar isso, porque eu não tenho esse amor. Esse amor é o ágape, esse amor é o amor de Deus, esse amor é um amor que nós não conseguiremos nunca alcançar. Nós temos trabalhado em Coríntios 13 sobre o amor nos discipulados, temos falado sobre esse amor, e nós percebemos muitas vezes que nós estamos muitas vezes muito longe daquilo que é ideal, mesmo tentando fazer as coisas certas. Diante dessa palavra de introdução e do sacrifício de Jesus, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho lançado uns bannerzinhos nos últimos tempos, falando sobre os temas, e eu disse que o tema dessa noite seria distrações. Distrações. Em primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, o apóstolo Paulo, no meio de um contexto, ele diz o seguinte: a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Perguntaram ao apóstolo Paulo a respeito de casamento, de estar só, e aí o apóstolo Paulo, ele dá uma exortada na igreja, falando sobre fornicação, falando sobre relacionamento, ele vem bem pesado. Se eu fosse ler a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6 e 7, até onde a gente vai chegar aqui, seria uma palavra firme para a igreja, onde você falava assim, mas está escrito isso na Bíblia? É muito pesado a palavra que tem sido declarada. E o apóstolo Paulo exortava a igreja. E essa é a delícia da palavra. Você deixa a palavra falar
por si só. E no meio desse contexto todo, existe essa fala: a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Nós temos que nos focar. Palavra moderna: seja focado. Por que que as grandes empresas, Lucas, Gustavo, por que as grandes empresas, Diego, por que as grandes empresas e as pessoas que dão cursos, cursos de profissionalizantes, curso de preparação interna, João Paulo, trabalhando com o pessoal, por que que eles falam tanto em foca, seja focado? Por que isso? Porque nós temos a tendência de perder o foco. Nós temos a tendência de nos distrair com outras coisas. Enquanto eu buscava subsídio para essa ministração, eu até comentei com a Paty, né, um negócio aí, não é isso que eu comentei, né, eu disse o seguinte: eu comecei a buscar alguns textos, algumas coisas, e em cima do tema distração, e aí eu comecei a ver, meu Deus, como existem pessoas que estão pecando o tempo todo, plagiando. Gente, a assinatura, o texto é idêntico, a leitura é a mesma, as vírgulas estão nos mesmos lugares, e o camarada ou a camarada assina embaixo como se fez. Eu ainda, quando eu pego o texto de alguém, eu coloco adaptado. Ou o texto tal, cito, né, a fonte. Isso é bom, não tem problema você citar fontes, a pregação toda. O problema é você pegar alguma coisa dos outros e colocar como é sua. Gente, como eu fiquei, né, entristecido com o que eu vi. E não foi 10 iguais, foram 20, foram 30. Onde eu não encontrava subsídio no Google, eu não encontrava subsídio no Wikipedia, não encontrava. Por que não encontrava? Porque não existe nada novo. As pessoas não estão buscando no trono, estão usando água suja, pegando água que outras pessoas já usaram, ou a água que nunca mais vai voltar para o mesmo lugar, uma água que já passou. E uma outra coisa que eu já me esqueci, graças a Deus, de estar focado, dizendo que hoje existe uma carência de homens focados. Por quê? Porque nós temos muitos divisores. Enquanto eu ministrava, eu buscava a palavra, o meu celular vibrava, o WhatsApp aparecia, o Facebook tinha uma notificação, as janelas vão te metralhando aqui, e você começa a perder de vista aquilo que você tem, você perde o fio da meada, por causa das distrações. Isso é estratégia do marketing. Isso é estratégia dos marqueteiros, né? O pessoal de marketing não gosta de ser chamado assim, mas é exatamente esse o nome. E não é pejorativo. Mas isso é porque eles estudaram, isso que eles fazem. É trazer interação, é trazer coisas que você vai chamar a tua atenção. E nós muitas vezes estamos tendo a nossa momento com Deus dividido com distrações. Facebook, redes sociais, é uma distração que não dá nem para falar, gente. Gente, o celular, os smartphones já faz parte das nossas vidas, mesmo sendo nós nascidos no século 20. E sem contar aqueles que nasceram no século 21, que não tem ideia o que é uma internet de escada. E não é uma internet com escada, é de escada, de disco. Eu lembro quando eu trabalhava prestando serviço para o Bradesco, nos BDNs, me ligavam de São Paulo, ou me mandavam um bip. Meu Deus, bip. E aí eu olhava no bip, eu tinha que ligar para uma central para saber qual era o recado. E aí me diziam que um Bradesco, que uma agência estava sem comunicação. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar aquela comunicação, que era a comunicação de internet super, ultra, mega rápida, né, de meio giga, um pouquinho a menos, lenta, e aí fazia uma linha de escada. Tirava o cabo atrás da máquina, conectava um telefone, ligava no 0800, esperava a pessoa atender e desligava o telefone. Aí a linha ficava de escada. Passava uma hora, me ligavam, caiu de novo, eu tinha que fazer outra linha de escada. Que coisa absurda!
Hoje nós somos metralhados porque os smartphones estão na nossa mão e é a extensão da nossa vida. Nós somos escravos. Escravos do WhatsApp, escravos de um monte de coisa. A televisão hoje, gente, a televisão hoje é secundária. É secundária. Nós temos outras coisas que fazem com que a gente perca o foco. Outra coisa que faz com que nós venhamos perder o foco. Uma leitura bíblica rasa. Uma leitura bíblica rasa, uma vida de oração rasa. Uma vida de simpatia com o reino. Isso são atrapalhos e isso são distrações que muitas vezes estão na nossa vida. Quer ver um fator sutil que nos traz distração e nos desvia do foco? Tem uma palavra aí que fala assim, né? A crítica. A crítica, ela é construtiva, né? A crítica não é uma crítica destrutiva. Ó, só estou falando porque eu estou vendo, né? Gente, crítica é crítica. Crítica é crítica. E quando você não consegue lidar com elas, você sofre mais. E não saber lidar com as críticas já é uma distração. O problema é quando você começa a usar reuniões, momentos que você poderia estar tranquilo em família, você começa a se defender daquelas críticas. Escreve textos no Facebook que ninguém mandou direto para você. Você não é a primeira bolachinha do pacote. Mas nós entendemos, né? Não, na verdade, eu errei aqui. É para você sim. A gente sabe que é para nós. Mas não é o fórum, não é o lugar, não é o Facebook. E a gente perde tempo de poder estar em comunhão, de poder estar com pessoas. Nós ficamos rebatendo as críticas, porque nós queremos provar para as pessoas que nós não somos aquilo, quando na verdade nós nem sabemos quem nós somos. E discutimos em cima disso e perdemos tempo com essas distrações. Temos o problema das críticas e o problema de ficar nos dividindo em rebater as críticas. Um outro problema que nós enfrentamos da distração. Outro problema. E é fatal para o reino. Projetos que Deus tem dado. Projetos que Deus tem dado. E por conta da crítica, e por conta de nós não termos claridade, ou sobriedade, ou clareza, para onde a gente está indo, você acaba tendo aquilo meio turvo, e você deixa de cumprir o projeto, para cumprir muitas vezes o teu projeto. A distração faz isso porque quando eu estou preocupado com as críticas, e quando eu não tenho um projeto de vida, quando eu não tenho um planejamento claro, e o planejamento claro é assim, eu estou indo para tal lugar, e as pessoas entendem para onde eu estou indo e querem ir com a gente. Não vai existir nenhuma multidão junto com você ou comigo, se não entender para onde a gente está indo. Eu tenho um alvo claro na minha estada em Campo Mourão. É ficar muitos e muitos anos com vocês. E ficar muitos e muitos anos com vocês celebrando a delícia de nós termos dado mais um passo na nossa obra, na nossa construção. Celebrando de nós podermos receber pessoas. Gente, nós vamos poder receber pessoas. Eu sei que muitas vezes você se sente constrangido de convidar alguém ou de trazer o teu filho para ficar conosco nessa casa que tem nos servido há tantos anos. Eu também me sinto constrangido de não ter um banheiro legal, show de bola para te receber. Ou para receber o teu visitante. Mas essa história vai mudar. Mas não é isso que tem que mudar. Não é o templo apainelado. Não é o templo rico. Não são as coisas bonitas que são vistas externamente que tem que mudar. Mas Deus tem que trabalhar o meu e o teu coração. Nós temos que deixar as distrações de lado, porque as distrações fazem com que nós venhamos a perder o alvo e perder o foco de Deus. E nós perdendo o foco, a gente não é preciso. E a imprecisão é errar o alvo, e errar o alvo é pecado. Você percebe como a coisa vai gradualmente crescendo? E as distrações fazem isso. Quer ver?
Alguns exemplos. Eva. Eu não quero entrar no contexto de Adão errado, de Eva errado, do saci errado, da serpente errado. Não estou entrando nesse contexto. Mas Eva estava distraída. Distraída do quê? Eu me preocupo. Se quando você está fito, olhando para mim, se você está me ouvindo, ou se você está longe. Me preocupa. Onde eu percebo que você me ouve? Quando eu faço uma chamada e você vem junto nela. Aí eu percebo que você está olhando para mim e está me ouvindo. Porque nós nos distrairmos num culto como esse é muito fácil. É muito fácil. O que nós fizemos aqui nessa semana? Eu tirei as teias de aranha daqui, ó. Que tinha gente que não prestava atenção no culto porque ficava olhando as teias de aranha. Falei, ninguém vai tirar as teias de aranha? Ninguém, nem você, né, abençoado? Tirei as teias de aranha. Mas nós nos distraímos com isso. Não é brincadeira, é sério. Porque incomoda. Não pode incomodar. Porque nós estamos diante da palavra. Diante da palavra. Agora eu já acabei de liberar um gatilho. 4 pessoas estão olhando para ver se as teias estão ainda. Você para com isso agora, olha para mim. Eu acabei de falar de distração, você está de brincadeira comigo? Eu não vou nem te apontar, mas eu te vi. Diná, filha de Leia, passeava distraída em terra estranha e foi violentada. Gênesis 34:1. Já leu essa história? Leia. Leia, não leia. Outra distração. Aí Gênesis 34 mesmo. Outra distração, não é 34 não. Números 25, de 1 a 9. Abre aí Números, vamos ler essa palavra. A distração do povo de Israel em Setim fez com que Deus enviasse uma praga e matou 24 mil peão. Olha o que diz Números 25, 1 a 9. E Israel deteve-se em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio uns homens, filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e a sua mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. Dormiram. A gente muitas vezes fala do profano entrando na igreja. Gente, o que é o profano? Eu não tenho medo do profano entrando na igreja, eu tenho medo de perder o que é santo. Eu não fico preocupado com o profano entrando na igreja, eu não fico preocupado com o ritmo de música que possa incomodar. Eu fico preocupado de nós perdermos a essência e negociarmos aquilo que é inegociável. Nós muitas vezes nos preocupamos com o dízimo da hortelã, do cominho, mas não nos preocupamos com a nossa vida pecaminosa. Nós não nos colocamos na disponibilidade do Senhor com aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Porque o que eu faço muito bem, eu vou para cima e arrebento. O que eu não faço, eu fico quietinho. Isso é defesa. Isso é defesa. Você está se escondendo atrás de um obstáculo. Sai de trás desse obstáculo. Você tem um exemplo nesse púlpito. Eu não tenho me colocado em nenhum momento acima de você ou acima de ninguém. Eu tenho respeitado a posição de cada um. Eu tenho respeitado o espaço de cada um. Eu tenho respeitado até demais. Porque o Espírito Santo tem me cobrado. Você está deixando algumas coisas acontecerem. E eu tenho permitido sim que algumas coisas aconteçam, porque eu entendo, se Deus colocou, Deus vai tirar. Eu não sou ninguém para mandar nenhum filho embora.
Eu não conquistei você com sangue, eu não conquistei a tua vida com sangue, eu não entreguei nada e eu não posso mandar filho embora. Eu jamais vou te mandar embora. A casa é do Senhor, mas nós temos muitas vezes nos preocupado em prestar mais atenção naquilo que é estereótipo, naquilo que é embalagem, naquilo que é de fora, do que prestar atenção no que nós temos feito dentro do coração. Existem algumas distrações que são fatais para a nossa vida, e elas são sorrateiras, elas são muito tranquilas. Do inimigo, quando a gente fala de brecha, o inimigo ele enfia as suas mãos, ou a unha, ou um dedinho mindinho, uma coisinha aqui e outra ali. Facilmente nós nos acostumamos com a penumbra. Se nós apagarmos as luzes agora aqui da igreja, no primeiro momento você vai falar, ficou tudo escuro. Passado 5 minutos no máximo, você vai começar a enxergar as pessoas. E passado 10 minutos, os seus olhos vão se acostumar mais ainda, e você vai distinguir exatamente quem são as pessoas, talvez até chutar qual é a roupa que essa pessoa está vestindo. O pecado não é diferente. O pecado não é diferente. Ninguém começa a beber já caindo. Ninguém começa a vida de alcoolismo ou de droga já caindo. Ninguém começa bebendo de um tonel. Existem pessoas que começam bebendo de uma dose. É uma dose dessa. E uma dose muitas vezes que as pessoas não percebem que dessa dose vem outra dose e outra dose. Quando nós percebemos aquela dose já não é mais suficiente, precisamos de outra coisa. O pecado faz isso nas nossas vidas. Ele traz distrações. E aí nós ficamos preocupados onde procurar versículos bíblicos que justificam aquilo que eu estou fazendo. E nós estamos sendo distraídos pelo inimigo e cometendo muitas vezes abusos muito piores, que têm prejudicado o reino. E agora eu não quero que você olhe para você não. Eu não quero que você olhe para você porque você já é bonzinho, já é grandinho, já sabe bem fazer o que é certo e o que é errado. Eu quero que você preste atenção nos seus filhos. Eu quero que você preste atenção no visitante que entra na igreja, a primeira vez que tem um contato com uma igreja cristã. Nós temos que nos preocupar e começar a nivelar olhando para baixo. A nossa tendência é olhar no nosso nível, olhar para cima, ver aqueles que podem, que são diferentes, que podem nos ser exemplo. Nós temos que mostrar que somos exemplo àqueles que estão abaixo, aqueles que estão chegando, os pequenininhos na fé, aqueles que estão crescendo. E nós muitas vezes não crescemos mais, não temos a nossa família, e aí, salvo, exceções, eu quero louvar a Deus pela vida do Hélio, a vida do Jurandir, Gente, não vale nada os dois. Outro dia chega um camarada na porta e fala assim, gente, mas fulano está aqui, não vale nada, ciclano também está, Beltrano está aqui, meu Deus do céu, só tem curva de rio. Eu falei, falta você para completar. E procura uma igreja perfeita, não vai encontrar, você vai entrar nela, vai estragar ela. Não que o Juranda e o Hélio sejam alguém que vale a pena, mas Jesus entendeu em vocês que valeria a pena. Eu vou dizer para vocês, vocês têm trazido a família inteira para a igreja, pessoas têm vindo, toda semana tem visitante dessa família, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu louvo a Deus se houver conversão, eu louvo a Deus se houver transformação. E aí tem alguma coisa boa que esses dois estão fazendo. Não é possível. Não é possível que não tenha. Tem que ter. O Bruno trouxe, essa gatinha. Qual é o teu nome, minha linda? Radassa. Coisa linda. O Bruno trouxe a Radassa. Por que a Radassa veio? Porque alguma coisa tem valido a pena no que o Bruno tem vendido. O Bruno tem trabalhado no departamento comercial e marketing do reino de Deus. Por que veio? O Wilson está com duas pessoas lindas do lado. Quem são, Wilson? Já perguntou para eles? Sabe tudo deles? Ah, que é isso. Deus seja louvado. Está ali, gente. Temos que olhar, temos que notar. E abraçar. E fazer a diferença. A falta de vigilância de Sansão transformou-se numa terrível tragédia. A distração de Davi resultou em um adultério, um homicídio e uma morte de uma criança. Você está percebendo? A minha distração, ela não vai prejudicar apenas a mim. Eu estava ouvindo hoje um youtuber falando, é um casal que está morando no Canadá, e junto com o João Gabriel, estava lá monitorando o meu filho, e eles falavam que, e não estou nem falando de política, viu gente? Não estou falando de política porque eu não fui feito para isso, nem eu e nem você, viu? O Brasil não cria ninguém para ser cientista político, a não ser se você estuda para isso. Nós não sabemos, nós não aprendemos isso na escola. A gente quer discutir o que nós nem sabemos. E aí ele estava falando sobre as tragédias que têm ocorrido. Como que os governos, eu estou usando plural, não estou falando de direita nem de esquerda.
Eu estou dizendo de governos. Como que os governos, eles podem permitir que algumas coisas aconteçam se você vai ferir o direito do próximo? E os governos têm feito isso. Pessoas têm feito coisas, têm tirado minérios, têm desmatado a floresta amazônica, têm feito um processo, quando na verdade o agronegócio vai sofrer com isso, porque a chuva não vai vir no tempo certo, as plantas não vão crescer no tempo certo, as reações da natureza têm sido cada vez mais brutais, e nós temos tido as consequências de um erro, porque nós temos uma lei que muitas vezes existe, mas ela não é cumprida. Isso é insano. Eu não tenho que me preocupar com o meu erro, gente, eu errei, tá bom, eu vou me ferrar, vou morrer, que acabe com tudo, que a coisa destrua, mas eu tenho que prestar atenção que existem pessoas que olham para mim. Existem pessoas que olham para você. Por mais que você se sinta tímido, se sinta quietinho, você não está falando nada. Você está no teu canto, você não está falando nada, eu vou ficar quietinho para ninguém me notar. Eu quero dizer para você que existem pessoas que estão olhando para você. Existem pessoas que estão olhando para você. E nós muitas vezes temos cheirado tragédia. Nós temos cheirado tragédia. Nós temos trazido tragédia. Porque nós não temos prestado atenção nas distrações. Precisamos ficar atentos com isso. Mas por outro lado, a Bíblia está cheia de adoração absoluta, de acertos absolutos. Salmo 111:1, louvarei o Senhor de todo o coração. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer, as empresas querem, as monarquias querem, Deus quer homens e mulheres quebrantados e focados no Senhor. A monarquia quer súditos focados e que se submetam à autoridade do rei e do palácio real e de todos que fazem parte da corte. As empresas não estão buscando meia boca. As empresas não querem meia boca. As empresas se cansaram de meia boca. Existe emprego em Campo Mourão. Existe emprego fora de Campo Mourão. O que não tem, o que está faltando é a mão de obra especializada. Nós temos hoje mão de obra, nós temos hoje pessoas que fazem, mas pessoas que não estão nem aí para leis e para normas. Estão se esquecendo que aquele chefe, aquele superior que está jogando bola com você, ou está participando de uma festa com você, não é o teu amigo íntimo. Ele está olhando para você, ver se você vale a pena dentro de casa, fora dela e na empresa. Hoje as pessoas buscam homens e mulheres focados, homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres que entendam que nós temos que fazer diferença e nós não podemos, como igreja, ser diferente. Deus busca a mim e busca você. Tivemos a ceia, tivemos um marco, tivemos o louvor, tivemos um momento extraordinário e temos agora a oportunidade de perguntar: você é este homem focado que Deus vai levantar? Você é essa mulher focada que Deus vai levantar? Você faz parte dessa geração que pessoas buscam. O mundo está sedento do sal. O mundo está sedento do sal. O mundo está sedento de que alguém estanque esta podridão. Não está no A, não está no B. Está comigo, está com você. E eu pergunto mais uma vez: você é esse homem dessa geração? Você é o guerreiro desse exército? Talvez você perceba que ao teu lado tem alguém machucado, tem alguém precisando de um alento. Pega no braço essa pessoa, levanta essa pessoa e fala: eu vou com você. Eu vou te arrastar até o ponto que você consiga firmar suas pernas e consiga andar sozinho. Eu vou te auxiliar, porque eu não posso te perder, porque você é precioso, porque Jesus derramou o sangue precioso sobre a tua vida. Eu não posso te perder,
Eu não posso ter uma rede furada. Eu não posso ter uma igreja com uma rachadura onde as pessoas entram por uma porta grande e se esvairem no vão dos nossos dedos por outra porta onde nós não percebemos. Eu não posso entender uma igreja que já viveu encontros e encontros com Deus, eventos, encontros e encontros com Deus, eventos e eventos, e eu não consigo entender como essa igreja ainda com 30 anos está cabendo nesse lugar. Alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado. Alguma coisa. Tem alguma portinha que precisa ser ajeitada. Tem alguma estrutura que tem que ser quebrada. Nós falamos com o engenheiro, Camilinha está ali. Camilinha, linda, japonesinha, charmosa. Falamos com o engenheiro. E o engenheiro disse o seguinte: vocês vão trabalhar com blocos? Quem vai trabalhar sabe mexer com bloco. Porque bloco, ele não permite erro. Se você errar numa junta, num negocinho, você vai ter que quebrar e perder muitos blocos porque não tem emenda. Será que nós não temos blocos colocados no lugar errado? Será que nós não temos figueiras que poderiam estar dando muito fruto se tivesse plantado no lugar de figueira? Será que você não é uma figueira plantada no lugar de videira? Será que você não é uma videira plantada no lugar de figueira? Será que você não está plantado no lugar errado? Será? Faz essa pergunta para você. Eu tenho sido frutífero onde estou? Eu tenho proclamado o evangelho, eu estou feliz. Eu estou tranquilo, eu estou sentindo paz aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, levando a vida como eu estou levando. Se para algumas dessas perguntas que eu fiz, metralhando você, levantou uma luzinha negativa, reveja os seus conceitos. Eu estou revendo os meus. E tenho estado chocado com aquilo que eu tenho revisto na minha vida. E a transformação, ela não é fácil, mas ela começa de um passo. Eu não quero que você saia daqui sendo perfeitão, sendo a perfeitona, sendo aquele e aquela que já sai fazendo diferença. Mas nós temos sido trabalhados durante muitos anos nessa igreja, sendo subsidiados pela palavra. Nós temos que ter atitudes diferentes para termos uma igreja diferente, uma cidade diferente, um estado diferente, um país diferente e um mundo diferente, respeitando os limites e fazendo a nossa parte e sendo bênção. Deixa toda distração de lado, foque-se em Deus e receba a vitória em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar, te abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado aos visitantes. Marca na tua agenda aí o nosso café de Páscoa, por favor. Nosso café de Páscoa. Marca a agenda do dia 26 e 27 também, da oficina de oração. Preciso de você. Vamos orar. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero lembrar, Deus, ó Pai, da tua palavra, em Hebreus 12:2, olhando firmemente. Paizinho, é muito bom quando a gente olha firmemente para o autor e consumador da fé. Deus, eu me lembro de uma história onde um jovem perguntou para o seu professor: como eu faço para ser focado? O professor encheu um copo com água e pediu para que aquele aluno peregrinasse em todas as salas de aula daquela faculdade, andasse por todos os corredores, entrasse por todos os cantos e que não derramasse nenhuma gota daquela água. Esse menino fez, esse jovem o fez, e recebeu, paizinho, muitas risadas, pessoas que tiraram sarro, que aquele menino estava fazendo aquele copo com água, passeando pela faculdade. E ele volta com o copo com água, intacto, e entrega para o professor. E o professor pergunta para ele: como foi que você não derramou nenhum gole de água? Eu não olhei para as circunstâncias, eu fitei os meus olhos firmemente naquele copo, e eu cumpri a minha missão. Deus nos ajude a olhar firmemente para o consumador da nossa fé. Nos ajude, Deus, tirar das nossas vidas tudo aquilo, Deus, que é tropeço, tudo aquilo, Paizinho, que é distração. Nós temos muitas vezes prestado atenção em coisas grandes, deixado de fazer aquilo que é grande, mas temos errado, Deus, ó Pai, nas pequenas coisas, nas distrações. Deus, guarda a nossa língua, guarda os nossos ouvidos, guarda, Deus, ó Pai, a nossa mente, Deus, e guarda o nosso coração. Eu oro para o teu povo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos receber a bênção do Senhor, vamos receber a bênção, e hoje você pode ficar aí, convivendo, estando junto com a galera, né? Eu vou ter uma reuniãozinha rápida com a nossa clã, né? Bem ligeira,
E ligeiro, eu pretendo que você seja bem ligeiro, né? Glória a Deus. E você pode ir embora, tá? Mas eu vou estar aqui para a gente abraçar, tá junto. Obrigado, viu? Obrigado, visitantes. Faz um favorzinho para mim. Deixa de ser visitante. Vem junto, já está aqui mesmo. Fica aqui, né? E é isso aqui que você viu hoje, né? Melhorar, talvez melhore um pouquinho. Vamos amadurecendo, vai melhorando, né? Vamos orar, vamos focar. Amor, você me chamou a atenção no olhar. Não faça isso não, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa família linda que o Senhor me presenteia e nos presenteia. Obrigado porque essa igreja tem visitantes. Obrigado porque essa igreja tem crianças. Pai, essa igreja tem crianças. Essa igreja, Pai, tem juvenis. Essa igreja, Pai, tem jovens. Essa igreja, Pai, tem homens. Essa igreja tem mulheres. Essa igreja tem idosos. Essa igreja tem bebês. Deus, essa igreja, papai, Deus está no rumo. Deus está na perspectiva. Deus do crescimento. Crescimento, Deus, em estatura. Crescimento, Deus, em firmeza dos ossos. Crescimento, Deus, em número. Deus, e eu creio, Pai, quem viver, verá. Deus, quem viver, verá, Deus, esse novo tempo que o Senhor tem falado há tanto tempo. Paizinho, obrigado, porque hoje o Senhor tira as distrações. Obrigado porque hoje, Deus, o Senhor nos presenteia com um direcionamento. E eu quero agradecer e despedindo o teu povo desta forma. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus que excede a todo entendimento e a presença viva do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tchau, se cuida, tchau, tchau.